Vamos lá, aula 4, número 9, hack número 9. Pare de se queixar. 90% das pessoas não se importam com os seus problemas e os outros quase 10% restantes podem até ficar felizes em saber que há alguém em situação pior que a deles próprios. Cara, olha que coisa interessante, é uma verdade. Quando você se queixa para o outro, em especial quando alguém te pergunta, poxa, como é que está a sua vida? Tá tudo bem? No geral, até os pseudo-amigos, os falsos amigos, eles tendem a perguntar isso por uma questão social, de convivência, de tá tudo bem com você? Mas não está verdadeiramente interessado em saber como você está. E também se queixar é desagradável. É só você se recordar das pessoas que chegam o tempo todo reclamando para você. Você não quer saber disso. O cara tá reclamando, minha vida tá ruim, eu tô devendo. Meu irmão, tá todo mundo devendo, tá todo mundo com problema, tá todo mundo com problema de saúde, todo mundo com insônia, todo mundo brigando, todo mundo tem gente na família que é sugadora, todo mundo tem problema. Pare de se queixar. Resolva os seus problemas e para de ser um mimizento enjoado, tá? Continuando o 9 ainda aqui, ó. Queixar-se geram sentimentos negativos. Sentimentos que estimulam a bioquímica cerebral negativamente. Prefira os sentimentos positivos e os use juntamente das suas autoafirmações predadoras, tá? Lembra do módulo 11 das autoafirmações predadoras? Na hora de você começar a perceber que está pendendo para queixar-se, para reclamar da vida, transforme qualquer tipo de pensamento negativo, porque o pensamento negativo ele vai gerar o sentimento negativo, vai causar a bioquímica cerebral negativa, ele vai deixar você energia baixa, e você vai transmitir essa energia baixa para as outras pessoas em forma de afirmação, de autoafirmação. Então não permita isso. Transforme esses pensamentos negativistas que poderão ser convertidos em afirmação negativas para com as outras pessoas em autoafirmações positivas. Então reprograme, tá, o seu cérebro com essas autoafirmações, reprograme os seus 95% do seu cérebro autômato apesar de ainda autômato, positivamente pela sua parte cerebral não automática que você controla pela sua razão. Legal? Sentimentos positivos e afirmações positivas sempre, predador, sempre. Não se permita ser um reclamão, aquele que só fica o murmurador. O murmurador é amaldiçoado, até mesmo segundo aí grandes palavras de escrituras espirituais, espiritualísticas e religiosas. Não seja um murmurador. 10º insight, 10º hack. Reconheça os títulos dos outros, mesmo que eles não façam questão de se reafirmarem publicamente. Acredite, isso tem valor. Olha que interessante isso aqui. Se a pessoa for um excelente profissional de qualquer ramo que seja, você o anuncia a todos que por acaso estarem no meio da conversa ou círculos sociais em que você estiver. Caso alguém na sua presença tenha algum título de autoridade na comunidade onde mora ou até em níveis hierárquicos maiores, os anuncie aos outros interlocutores e lhes dê as honras de ser reconhecido como autoridade que é. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu sou policial militar, sou cabo da Polícia Militar. Não sei se você reconhece como que funciona a hierarquia militar, mas nós temos uma hierarquia que ela deve ser obedecida, reforçada e respeitada até mesmo fora dos âmbitos recorrentes do militarismo, ou seja, fora do quartel, fora das companhias de polícia. Ou seja, eu mesmo em momentos que eu estou em reuniões sociais, não fardado, se eu me encontrar com alguma autoridade policial acima de mim, eu tenho a obrigação legal, a obrigação pelo RDMA, pelo regulamento disciplinar do Militar Estadual do Espírito Santo, tá? Eu sou regido por esse regulamento, que eu tenho que dar-lhe as honrarias de seus títulos. E por muitas das vezes, eu conheço às vezes capitães de polícia, major, tenentes coronéis, secretário de segurança, eu conheço políticos. Eu conheço, por exemplo, um dos comandantes gerais da polícia aí, que se tornou um camarada de convívio social particular junto comigo. E quando eu estou na presença de outras pessoas, apesar de, quando está comigo aqui, nós temos um tratamento de camaradagem, de amizade, eu não apresento assim, esse aqui é o fulano de tal. Não. Eu apresento assim, este aqui é o capitão tal. Este aqui é o senhor deputado fulano de tal. Este é o senhor comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, fulano de tal. Por que você tem que fazer isso? Por mais que, de repente, ele não exija esse tratamento com você, isso tem valor. Ele conquistou essa posição hierárquica, socialmente falando, ou profissionalmente falando, ou talvez ele seja um líder comunitário. Ele é alguém que realizou alguma coisa. Ele é um grande humorista, ele é um grande músico, ele é um representante.
Ele fala por alguém, ele fala por uma marca, ele é um empresário, ele representa alguma coisa. Então é importante você fazer isso, por quê? Porque as pessoas, elas são regidas por leis sociais e hierárquicas. Isso tem valor, sim. Talvez você pensar, mas essa babaquice para mim eu não me importo. E eu penso da mesma maneira sobre mim, mas eu faço questão de reconhecer a autoridade de cada pessoa, porque isso tem valor, isso é reconhecido pelos outros. E eu não sei qual degrau de escalada social que você encontra. As pessoas reconhecerão isso como você tendo uma pessoa de perspectiva de valor interpessoal. Faça isso, isso auxiliará você a ser percebido como alguém que respeita as conquistas dos outros. E com o passar do tempo, as suas conquistas também serão respeitadas, porque você é um homem de valor e sabe reconhecer homens e mulheres de valor, ou você é uma mulher de valor e sabe reconhecer pessoas que realizaram pessoas de valor. Legal? 11º insight, 11º hack. Ao precisar convencer alguém, seja para apresentar uma ideia de negócio, trazer apoio ou qualquer tipo de situação que necessite da aprovação de outra pessoa, apele para o egoísmo do outro e jamais para a sua gratidão e bondade. Olha que interessante isso aqui. Foque no outro e no que o outro terá em benefícios e ganhos, e exagere nessa percepção do benefício recebido em troca de apoio. Use sem moderação a palavra lucro, caso a outra parte puder obter lucros e ganhos patrocinando o seu projeto. Caso o seu patrocinador for um homem de bom coração e altruísta, no aspecto de sua bondade e benevolência e nas mudanças positivas que causará na vida dos outros, caso participe do projeto. Ou seja, você foca no que vai ser de positivo que causará às outras pessoas, para essa pessoa que tem essa sensação de benevolência. E deixa esses benefícios bem em evidência e mais público possível sempre que puder. O que quer dizer? Quer dizer que até aquela pessoa que ela é altruísta, ela é benevolente, ela gosta de fazer obras humanitárias, ela faz doação. Essa pessoa, em alguma maneira, ela tem o seu ego massageado, mas ela não tem o seu ego massageado no âmbito de falar que ela é poderosa, nada disso. Ela não tem o seu ego massageado como a maioria das pessoas tem quando ela recebe lucros. Então, se você vai abrir um negócio, ou você vai montar uma empresa, vai fazer alguma coisa, não importa qualquer que seja esta coisa que você vai realizar, e você depende de uma outra pessoa, e essa pessoa terá lucros ajudando você, você deve focar nos lucros que essa pessoa lhe dará. Ela fala assim, olha, vai ser importante também para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua imagem, que você contribua para esse projeto, visto que você terá tal ganho. Mas, caso você esteja tendo que se conectar e ser ajudado por uma pessoa que não se importa com dinheiro, não se importa com esse tipo de ganho, você deve focar nos ganhos altruístas que essas pessoas terão. Tipo assim, você vai estar fazendo um bem muito grande, você vai estar ajudando uma obra social, você vai estar fazendo criancinhas comerem, por mais que talvez isso não se torne público, mas indiretamente busque sempre deixar essas participações dessas pessoas que irão contribuir para o seu negócio público. É importante que você deixe que as outras pessoas saibam que que fala que não gosto, que saibam que sou altruísta. Mas é importante você deixar o mais público possível, sim. Porque em menor grau ou maior grau, todos nós temos ainda esse aspecto do ego dominando as nossas vidas. Legal? Vamos ao 12º aí, o 12º e último desta aula. Cadê? Deixa eu achar aqui. Achei. Seja interessado sinceramente no assunto preferido da outra pessoa. Aliás, uma das táticas mais poderosas de rapport, né? Rapport, que é essa habilidade de fazer com que o outro aprecie a sua presença, adore estar na sua companhia, aprecie estar do seu lado. Tá? Aliás, uma das táticas mais poderosas de rapport que conheço é o desejo intenso em se tornar um conhecedor sincero e apreciativo das atividades do outro. O que isso quer dizer? Quando você está na presença de alguém, por exemplo, eu estava na presença de um cara que mexe com apicultura, o cara mexe com mel, e eu até gosto de mel, mas eu estava não muito interessado nisso, porém essa pessoa é uma pessoa que ela tem amplo conhecimento também de business, social business aqui no estado do Espírito Santo. Então eu me mostrei ele muito interessado sobre apicultura, sobre mel, sobre espécies de abelha, espécies de mel, temperatura para o mel, como é que funciona, enfim. E ele se mostrou muito interessado e conversamos por longos minutos, quase 1 hora. E depois de um certo tempo, alguns dias passando, esta mesma pessoa foi encarregada de me conseguir diversos shows em casas de shows aqui na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Ou seja, você nunca sabe exatamente, ou, para ser sincero, pela minha experiência, né, não que eu seja o grande experiente nisso, eu já sabia que ele poderia me ajudar em outros âmbitos,
e não tem nenhum mal em fazer isso, e ele me auxiliou depois em vários pedidos de me colocar, de me realocar comercialmente em algumas casas de shows aqui no Espírito Santo, mas eu tenho certeza absoluta que esse contato foi possível, por quê? Porque eu criei conexões quando estávamos falando de um assunto que ele apreciava, que ele gostava, que ele admirava. Afinal de contas, ele é um criador de abelhas em um dos seus sítios aí, ou propriedades, não sei se sítio ou fazenda. Legal? Até a próxima aula.